E aí, manas e manos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será para explicar a origem do conflito entre Israel e Palestina. Eu vou tentar aqui trazer o máximo de informação possível para trazer a raiz religiosa, política que permeia esse conflito há muito tempo. Muito tempo. Estamos falando de séculos. Estamos falando lá desde a época de Abraão, sobre a profecia, depois do conflito entre hebreus e filisteus e chegando ao momento em que a ONU coloca ali o dedo dela e faz algumas mudanças na questão geopolítica dessa região. Eu vou tentar ser o mais didática possível, porque são informações muito delicadas, são questões muito delicadas, são informações complexas e tem muitas nuances, são lados diferentes da história. Então o que eu vou trazer aqui no campo religioso, ele vai olhar tanto para o lado bíblico, tanto pela Torá, quanto pelo Alcorão. Mas antes, vou lembrar você que está aqui, se ainda não é inscrito aqui no canal Polímata, só clicar no botãozinho se inscrever, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deixe o seu like também. E caso você tenha algum conhecimento que possa agregar, caso você veja que eu falei alguma informação desencontrada aqui ou que você queira contribuir de alguma forma, pode deixar o seu comentário de forma amigável aqui neste vídeo, que eu vou fixá-lo e assim a gente consegue trazer o máximo possível de clareza para esse caso. Agora senta que lá vem a história. Antes de mais nada, o que eu preciso explicar aqui são alguns termos para que fique claro para todo mundo. E eu sei que isso gera muita confusão, então eu preciso de falar isso logo no início do vídeo. Não confunda grupo étnico com religião. O grupo étnico é um povo ou uma raça que se identificam entre si, seja com base na genealogia, na ancestralidade, na língua, nos costumes, na cultura, na história. Portanto, judeus, eles têm a etnia judaica e também sua religião, por coincidência, por escolha, é a religião judaica. Então existe o povo judeu e a religião judeu, mas não significa que todo judeu segue a religião judaica, por exemplo. Ele pode ser cristão, ele pode ser muçulmano, enfim. Islã é uma religião. O praticante do islamismo é o muçulmano. Então pode ser que tenha um brasileiro que seja muçulmano porque ele pratica o islamismo. Já o árabe é um grupo étnico e que em sua maioria pratica a religião muçulmana, pratica o Islã, mas não é uma regra. Podem ter árabes cristãos, árabes judaicos. Então, primeiro ponto, entender a diferença entre etnia e religião. A guerra milenar entre Israel e Palestina é um conflito complexo e multifacetado envolvendo questões políticas, territoriais e religiosas. Agora, no início, eu vou falar sobre a questão religiosa e, como eu falei, eu vou explicar com base nos estudos feitos em cima de Bíblia, Torá e também o Alcorão. A reivindicação dos israelitas, os judeus, sobre a terra prometida, que é ali aquela área onde está Israel e Palestina, é com base em raízes antigas das histórias dos hebreus, que são considerados os ancestrais dos judeus. E quem era o povo hebreu? O povo hebreu é de origem semita, que são povos que surgiram na Ásia e são descendentes de Noé. A disputa sobre a terra de Canaã, que é a terra prometida e é onde fica ali os territórios da Palestina e de Israel, ela tem raízes religiosas nas três religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As religiões abraâmicas são em reconhecimento de uma tradição espiritual identificada com Abraão. Religiões abraâmicas são monoteístas, que cultuam um único e soberano Deus, e cuja origem comum é reconhecida no Deus de Abraão. A primeira delas, o judaísmo, é considerada como a religião dos descendentes de Isaque, filho de Abraão. Seu nome é em referência por serem da tribo de Judá. Judá era filho de Jacó, que por sua vez era filho de Isaque. O livro sagrado do judaísmo é a Torá. O cristianismo, que começou como um braço do judaísmo no século I e evoluiu para uma religião separada, a igreja cristã, com crenças e práticas distintas, e sendo Jesus Cristo a figura central do cristianismo.
Sendo assim, passou por transformações por ter como base o Novo Testamento, que traz novas práticas religiosas. O Islã surgiu na Arábia no século VII e tem uma visão estritamente unitária de um Deus, Alá. Os muçulmanos, seguidores do Islã, seguem o Alcorão, que tem os ensinamentos e práticas centralizados em um ser não divino, mas sim um profeta, o Maomé, que foi quem pregou a palavra de Alá. Maomé seria descendente de Ismael, filho de Abraão. Outra ótica dessa disputa desses territórios é referente à descendência dos filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Abraão e Sara eram um casal de idosos que desejavam ter filhos, mas Sara era estéril. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia Agar. Abraão concordou e Ismael foi concebido por Agar. Deus então prometeu a Abraão que Ismael seria o pai de uma grande nação. Os muçulmanos consideram-se em grande parte descendentes de Ismael. Isaque, o segundo filho de Abraão, é considerado um dos patriarcas do judaísmo e do cristianismo. Sara já tinha idade avançada e não poderia ter filhos, mas Deus enviou anjos e concedeu a Sara a bênção de gestar, por ela ser uma serva fiel. De acordo com as escrituras judaicas e cristãs, Deus prometeu a Abraão que a terra de Canaã seria herdada por sua descendência por meio de Isaque, que era o filho gerado pela bênção divina. Os judeus consideram-se descendentes de Isaque, e a promessa da terra a Abraão é vista como a base da reivindicação histórica dos judeus sobre a terra de Israel, Canaã. Em resumo, os judeus que acreditam ser descendentes de Isaque reclamam para si a terra prometida porque foi a herança prometida por Deus. Já os muçulmanos que acreditam ser descendentes de Ismael reclamam para si a terra porque falam que Deus, Alá, havia prometido à descendência de Ismael essas mesmas terras. Nossa, mas eles são irmãos, então todo mundo é primo, e aí tá aquela briga por terreno de família, né? Mas em qual momento que houve a ruptura nessa história? Aí eu vou elucidar melhor esse caso explicando sobre Sara e Agar. Sara era mãe de Isaque, Agar mãe de Ismael. O relato sobre esse conflito entre as duas está presente tanto na Bíblia, na Torá e no Alcorão. Só que com algumas mudanças na história de um livro para outro. Então eu vou elucidar melhor como que houve essa divisão, que foi para um lado Ismael e para o outro lado Isaque. Sara então deu à luz a Isaque. E após o nascimento de Isaque, Sara e Agar tiveram alguns conflitos. Sara se incomodava com Ismael e dizia que o mais velho zombava do irmão mais novo, e isso a incomodava. Ela então pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Relutantemente, Abraão concordou depois que Deus confirmou a Sara que ela estava certa em sua decisão. Abraão então deu a Agar um pouco de água e pão, e ela e Ismael foram para o deserto de Beersheba. Para os muçulmanos, o exílio de Agar e Ismael foi providência divina para que este, ali no deserto, construísse a Kaaba, que até hoje é o lugar mais sagrado da religião islâmica. E desta forma, no Alcorão fala que os profetas edificaram a Kaaba, que para o Islã é considerado o templo mais sagrado do mundo e é a direção para que todo praticante do islamismo, todo muçulmano deve orar, que é a Meca. Então, esse é o resumo da parte religiosa da história. Judeus, descendentes de Isaac, reclamam para si a terra prometida. Descendentes de Ismael, muçulmanos, reclamam para si a terra prometida. Há também algumas controvérsias a respeito do povo palestino ser da descendência dos filisteus, que era um povo que já estava ali em Canaã depois que os hebreus chegaram, ou quando eles regressaram de muitos anos sendo escravizados no Egito. Então tem também essa questão, porque existem brigas históricas do povo hebreu, que no caso seriam os judeus, com os filisteus. Muito famosa uma delas, Davi contra Golias. Davi era um jovem hebreu, Golias, um gigante filisteu. Alguns atribuem o povo palestino ser da descendência dos filisteus. Mas se a gente for fazer algumas pesquisas aprofundadas, fica um pouco controverso, porque os filisteus eles descendem de Cã, filho de Noé, mas a descendência de Abraão é de Sem, outro filho de Noé.
que esse conflito vem desde a época dos filisteus, mas o que é fato que eles reclamam para si é essa questão de Isaac versus Ismael, Ismael versus Isaac. Então, nosso primeiro ponto de partida para esse conflito é a disputa da terra de Canaã, a terra prometida. Depois disso, temos a segunda diáspora judaica, que foi ali em 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram o segundo templo de Jerusalém e expulsaram os judeus dali, que se dispersaram novamente pelo mundo. Ou seja, mais uma vez os judeus foram expulsos. E agora saímos do campo religioso e entramos para o campo geopolítico dessa história. Quando em 1517 depois de Cristo, o Império Otomano conquistou Jerusalém e ficou lá até 1917, até a dissolução do Império Otomano. O Império Otomano, também conhecido como Império Turco ou Turquia Otomana, foi um império fundado no fim do século XIII. Eles conquistaram muitos territórios e depois de 1354, os otomanos cruzaram para a Europa, transformando-se em um império transcontinental. Seus exércitos eram leais à autoridade política otomana, possibilitando uma cultura militarista e que seguia à risca o ideal expansionista da religião muçulmana. Então, enquanto o Império Otomano saía conquistando vários territórios pelo mundo, os judeus estavam dispersos por várias partes aí do globo terrestre. Até que no final do século XIX, para início ali do século XX, mais precisamente em 1896, iniciou o movimento do sionismo, que é um movimento político que defendia a restauração de um Estado judeu independente. Moses Hess, o primeiro teórico do sionismo, utilizou a perseguição sofrida pelos judeus ao longo desse tempo todo, todas essas expulsões da sua terra e dispersão do povo, para justificar a necessidade de um apoio da criação de uma nação judaica na Palestina, que seria sua terra por direito, da qual foram expulsos várias e várias vezes. É importante ressaltar que as pessoas envolvidas ali com o movimento do sionismo, eles desprezavam a população palestina, sempre ressaltando que eles, judeus, não tinham nada a ver com esse povo do Oriente, que eram vistos como uma civilização atrasada, com estagnação social, psicológica e cultural e despotismo político. E que, embora os judeus tenham se originados no Oriente, eles pertenciam cultural, espiritual e moralmente ao Ocidente, o que pregava ou ainda prega a superioridade cultural da civilização ocidental defendida pelos judeus. Esse também é um dos pontos chaves para se entender esse conflito, porque aí entram os egípcios, iranianos, libaneses, sírios, todos eles que defendem a cultura oriental, os costumes, conforme a religião deles, eles defendem isso. E aí os judeus, eles são considerados ocidentais demais ali no meio do Oriente Médio. E todo esse movimento que veio do sionismo, os judeus que estavam espalhados ali pelo mundo, então eles estavam na Grã-Bretanha, eles estavam nos Estados Unidos, isso trouxe uma aproximação muito grande com o Ocidente. E óbvio que isso ajudou muito no jogo político dos judeus, até mesmo como apoio ao sionismo e também dentro da Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano se uniu à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Esse desintegrou ao final da guerra com a derrota da Tríplice Aliança. E aí vem a queda da Constantinopla, que se torna Istambul, e a Turquia como conhecemos hoje em dia. Mas o que os otomanos não sabiam era que em 1917, ainda com a guerra em andamento, a França e a Grã-Bretanha já tinham acordado em segredo dividir o seu território entre eles, no acordo Sykes-Picot. E conforme acordado, como espólio de guerra, o território otomano foi dividido. A Síria passou a ser controlada pelos franceses, e o Iraque e a Palestina
pelos britânicos, sob a supervisão da Liga das Nações, que foi uma organização que antecedeu a ONU. Neste mesmo ano foi assinada também a Declaração de Balfour, documento do governo britânico que prometia ao povo judeu um lar na região da Palestina, que também fazia parte do Império Otomano derrubado. Lembra que eu falei que o movimento do sionismo, por estar ali muito próximo ao Ocidente, muito próximo à Grã-Bretanha, Estados Unidos e tudo mais, isso seria muito bom para eles no jogo político? Pois bem, como eles estiveram ao lado das potências que venceram, esse documento praticamente veio de mão beijada com toda a influência que eles conseguiram exercer ali junto aos países que saíram vencedores na guerra. Mas é aí que o problema se agrava sobre a ótica geopolítica. A Declaração de Balfour foi uma carta enviada pelo secretário de Relações Exteriores britânico Arthur Balfour para o barão Lionel Walter Rothschild, um líder da comunidade judaica britânica, em 2 de novembro de 1917. Nesta carta, o governo britânico expressou seu apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, que era então parte do Império Otomano. As consequências da Declaração de Balfour foram profundas e duradouras e ainda são objeto de controvérsia e conflito na região. Óbvio que sobre a ótica judaica, a assinatura da Declaração de Balfour foi muito bem vista, porque foi um passo muito importante ali na realização do sionismo, e eles assim conseguiriam regressar àquela terra que eles sempre reivindicaram. Então seu povo que estava espalhado por várias partes do mundo poderiam ali novamente se encontrar e fazer uma nação. Mas enquanto para a comunidade judaica o que os britânicos fizeram foi excelente, eles poderiam ter a terra deles, para os árabes isso foi visto como uma traição, porque eles prometeram uma terra que já estava habitada para outro povo, e dizendo ainda que aquela terra estava inabitada, que estava praticamente vazia, sendo que 90% do território já tinha ocupação dos árabes. Isso é visto como interferência estrangeira nos assuntos deles e, além disso, uma violação dos seus direitos e identidade nacional. Então, a partir daí, a comunidade palestina começou a resistir à imigração judaica e às políticas britânicas, levando a tensões crescentes, que perduram até os dias de hoje. Então, assim, a Grã-Bretanha mandava naquele território e ela apoiou totalmente a imigração judaica e, sob seu mandato, os judeus foram para aquela área, começaram a habitar ali, formar uma nação. Confrontos entre árabes e judeus começaram a se intensificar. Nas décadas de 1920 a 1930 houveram alguns conflitos étnicos e territoriais. Depois tiveram alguns eventos como a Revolta Árabe em 1936 a 1939. Depois temos a Segunda Guerra Mundial, onde todos sabemos que os judeus foram amplamente, abertamente perseguidos pela Alemanha de Hitler. Novamente, os judeus se espalharam pelo mundo e cerca de 6 milhões morreram no Holocausto. Pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente depois de tudo que sofreu o povo judeu, a pressão internacional em criar um Estado judeu legítimo aumentou ainda mais. Até mesmo pensando em reparação histórica de toda a perseguição que os judeus sofreram. Assim, em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano de partilha da Palestina, dividindo o território em um Estado judeu e um Estado árabe. E aí houve aceitação por parte dos líderes judeus e a rejeição por parte dos líderes árabes, e aí novamente temos um conflito. E mesmo diante da negativa árabe, o Estado de Israel foi proclamado em 14 de maio de 1948. A proclamação ocorreu um dia antes da data prevista do término do mandato britânico. A proclamação da independência do Estado de Israel levou uma série de conflitos armados pelos países vizinhos. Um dia após a declaração de sua independência, Israel foi atacado por Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque e as forças de milicianos palestinos, que invadiram seu território recém-criado. Essa foi a primeira guerra árabe-israelense e ficou conhecida como a Guerra da Independência de Israel, que durou até 1949. Após esse conflito, o território inicialmente planejado pelas Nações Unidas para serem dos árabes e dos judeus, a parte árabe foi reduzida pela metade, porque Israel, ali durante aqueles conflitos, aproveitou para expandir as suas fronteiras. E neste momento começou para os palestinos o que eles chamam de Nakba, que é a destruição ou catástrofe
em tradução livre, que seria o início da tragédia nacional palestina. Cerca de 750 mil palestinos fugiram para os países vizinhos ou foram expulsos pelas tropas israelenses. E depois desse vieram outros conflitos sucessivos como a crise de Suez em 1956 e a Guerra dos 6 Dias em 1967. Essa é muito importante citar porque foi um conflito onde a Força Aérea Israelense atacou preventivamente as bases da Força Aérea Egípcia no Sinai. Segundo Israel, Egito se preparava para fazer um ataque a eles, por isso eles se anteciparam. Sendo assim, Israel entrou em guerra com Egito, Síria e Jordânia, e a sua vitória resultou na rápida ocupação de Jerusalém Oriental, Cisjordânia, faixa de Gaza, colinas de Golã e Sinai. Essa guerra teve consequências significativas na geopolítica da região, já que com os ataques, Israel aproveitou para expandir ainda mais as suas fronteiras. Outro conflito importante foi a Guerra de Yom Kippur, em 1973. Egito e Síria lançaram ataques surpresas a Israel no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, é um feriado muito importante para os judeus. O ataque surpresa pegou Israel totalmente desprevenido. Então, assim, tem várias controvérsias aí dentro dessa questão. Houve falha da inteligência militar de Israel que não identificou o ataque previamente. Isso tudo muito parecido com o que vimos agora. Sobre isso, tanto em Yom Kippur e agora, especula-se sobre Israel, na verdade, ter sim conhecimento de que seria atacado. E as teorias conspiratórias alimentam que se deixar ser invadido seria a forma de Israel poder contra-atacar com toda a força bruta e avançar ainda mais sobre o território palestino. A Guerra de Yom Kippur se findou em 26 de outubro de 1973, com a vitória de Israel. E logo depois a ministra de Israel apresentou a sua demissão. Porque ficou nessa questão aí, como assim que não viu, né? Como que Israel, com toda essa inteligência, todo esse exército, toda essa preparação, como assim que não viu? Então, teve essa especulação naquela época. E em 78, os israelenses e egípcios assinaram um acordo de paz. O Egito reconheceu a existência do Estado de Israel, tornando-se o primeiro país árabe a fazer isso. E esse acordo retomou as relações diplomáticas entre Egito e Israel. A Guerra de Yom Kippur gerou consequências importantes. Uma delas foi o boicote dos países árabes produtores de petróleo aos países que apoiaram Israel, implicando na restrição de venda e dos preços do barril de petróleo, que subiram muito, derrubaram bolsas de valores, quebrou um monte de gente e desencadeou uma crise no capitalismo, que ficou conhecida como a crise do petróleo. Por outro lado, esse conflito deu visibilidade internacional à questão da Palestina, expondo para o resto do mundo informações sobre centenas de milhares de palestinos expulsos de suas terras. Tal situação fortaleceu ainda mais o papel de Yasser Arafat e da Organização de Libertação da Palestina, a OLP. E falando em Yasser Arafat, ele foi um dos maiores líderes palestinos que existiu. Ele era a autoridade palestina e foi um dos fundadores da OLP, a Organização de Libertação Palestina, em 1964. Essa organização, ela lutava para representar os interesses do povo palestino e seus direitos. E Yasser Arafat chegou a ganhar o Nobel da Paz em 1994, junto com alguns outros líderes, por contribuir com a paz em Israel. Ele trouxe notoriedade, ele levou a pauta da questão palestina para todo mundo, deu visibilidade internacional, inclusive ele discursou na ONU, e por isso ele foi considerado um dos grandes líderes, apesar de que há controvérsias em seu nome, né? Muitos o veem como um terrorista ali à frente da Fatah, que levou à morte muitos civis inocentes em alguns conflitos, e há quem diga que ele teve uma gestão autoritária que não promovia a democracia dentro da Palestina. Quanto ao Prêmio Nobel de 1994, Yasser Arafat ganhou o prêmio junto com os israelenses Yitzhak Rabin e Shimon Peres, todos por terem participado da criação dos acordos de Oslo e a assinatura dele, visando a paz entre Israel e Palestina. Era de interesse mútuo a amizade entre as nações e que a partir dali haveria conversas e negociações para que a Palestina pudesse enfim ter seus territórios respeitados e sua independência como Estado. Mas, em 4 de novembro de 1995, após um comício em comemoração aos acordos de Oslo na Praça dos Reis em Israel, em Tel Aviv, Rabin foi assassinado por Yigal Amir, um extremista de direita que se opunha à assinatura do acordo. Amir era e ainda é contra a qualquer acordo com a Palestina e contra a devolução de terras. Sua ideologia é compartilhada por alguns rabinos e israelenses extremistas.
Igal Amir foi condenado à prisão perpétua, mas existe um clamor por parte de alguns simpatizantes para que o assassino seja liberto ou tenha pena reduzida. Um deles é Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel. Ou seja, o ministro da Segurança é simpatizante e apoia uma extrema-direita totalmente contra qualquer tipo de acordo amigável com a Palestina. E por que existem dois territórios palestinos? Palestina, a gente, quando olha no mapa, a gente vê ali dois territórios. A Cisjordânia, que inclui a Jerusalém Oriental, que anteriormente já falei que Israel foi lá e, num dos conflitos pegou para si ali aquele domínio, então existe essa briga por Jerusalém Oriental. E a outra parte, que é a faixa de Gaza, que é aquela faixinha ali embaixo mesmo, totalmente separada. A Cisjordânia e a faixa de Gaza não são países independentes, mas sim são duas áreas geograficamente distintas, sob administração e controles distintos. Ambas reivindicam o Estado da Palestina independente. Ou seja, gente, eles não são um país, eles não são considerados uma nação. A Cisjordânia está localizada entre Jerusalém, que tanto a Palestina como Israel reivindicam como sua capital, enquanto a Gaza é uma faixa de terra com 41 quilômetros de comprimento e 6 a 12 quilômetros de largura. A fronteira de Gaza com Israel tem 51 quilômetros de comprimento. A faixa de Gaza foi originalmente ocupada pelos israelitas, que ainda controlam a fronteira sul. Essa ocupação foi feita na Guerra de 1967 e Israel se retirou em 2005, embora até hoje mantenha o bloqueio aéreo, marítimo e terrestre que restringe a circulação de mercadorias, serviços e pessoas. Ou seja, mesmo não sendo territórios deles, Israel consegue, quando quer, isolar tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza. Tanto que você já deve ter ouvido falar que no conflito atual, Israel logo começou ali, depois do sábado, cortou o fornecimento de energia, comida, combustível e etc. Nada chega à faixa de Gaza se Israel não quiser, porque assim eles conseguem enfraquecer o Hamas. Mas isso implica em dificuldades humanitárias para os residentes de Gaza, civis palestinos. Então tem gente que tá lá em Gaza e tá sofrendo com as sanções feitas por Israel. E não são pessoas ligadas ao Hamas, porque nem todo mundo que tá lá apoia o Hamas. Às vezes fecha o olho, faz uma vista grossa, mas vamos colocar aqui, é tipo quem mora na favela tem traficante. Você vai lá bater de frente com um traficante? Não vai. Você fecha o olho e finge que não tá vendo, mas você tem que morar ali, você vive ali. Em resumo, a Palestina não é um país totalmente independente e soberano, mas existe um reconhecimento internacional do Estado da Palestina e seu desejo de se tornar um país independente, com território na Cisjordânia, faixa de Gaza, e com Jerusalém Oriental sendo a sua capital. A divisão geopolítica entre Cisjordânia e Gaza, de partes do território palestino, são questões chaves no conflito Israel-Palestina. Porque como que você vai controlar, um estado que está metade aqui, a metade ali, Israel foi expandindo suas fronteiras. Então essa é a briga, essa é a mágoa que fica ali nos palestinos que já estavam ali. Os britânicos falam para os judeus, não, vai lá, toma que a terra é sua, e eles vão expandindo fronteiras, eles têm mais dinheiro, são mais organizados. Então é uma confusão, é um arranjo que foi feito lá atrás, e essa confusão fica aí até hoje, essa briga. E o que é o Hamas? É uma ditadura ultra-radical religiosa que surgiu pela primeira vez em 1987, como resposta a todos os avanços israelenses. Algumas pessoas que não têm nada a perder, não se importa com quem vai morrer, eles só querem lutar ali pelo que eles acreditam, na força mais bruta que existe, não vale tudo, então eles se organizaram para ser uma força rebelde. A própria palavra Hamas, eu não vou falar aqui ela em árabe porque é muito difícil, mas a tradução livre do que isso significa é Movimento de Resistência Islâmica. O grupo, tal como a maioria das facções e partidos políticos palestinos, declara que Israel é uma potência colonizadora e que enfatiza que seu objetivo é libertar os territórios
palestinos de Israel. Mas ao contrário de algumas facções palestinas, o Hamas ele se recusa a ter qualquer tipo de acordo com Israel. Em 1993 mesmo, ali, quando tinha Yasser Arafat, ele como uma autoridade palestina ali na Cisjordânia, ele foi e assinou, mas para o Hamas aquilo ali não quero nenhum tipo de acordo. A intenção do Hamas, para eles só vão sossegar quando eles destruírem Israel. Eles não querem a existência de Israel. Destruir, não tem que dividir. Vamos dividir aqui meio a meio. Não quero. Eu quero que Israel seja destruído. É um grupo armado muito violento, é anti-mulher, assim como o Estado Islâmico, o próprio Hezbollah, Al-Qaeda, que são grupos terroristas. Eles querem tirar tudo que é ocidental, do território que eles acham deles por direito e criar um Estado muçulmano e teocrático. E com eles não há nenhum tipo de negociação. Se morrer soldado, civil, criança, velho, cachorro, eles não estão nem aí. Eles têm horror a qualquer coisa que não seja da cultura deles, da religião deles. Então, qualquer coisa fora daquilo ali, para eles é uma abominação e eles vão destruir. Mas isso é o Hamas, não são os palestinos ou os muçulmanos. Tem palestinos muçulmanos que apoiam o Hamas? Tem sim, mas não são todos e nem muito menos a maioria. O Hamas ele comanda a faixa de Gaza desde 2007, após a retirada de Israel ali da faixa de Gaza em 2005. Em 2006 houve uma eleição e eles foram eleitos. Mas então os palestinos realmente escolheram. Gente, ninguém tá aqui para falar quem vota certo e quem vota errado. Cada um aqui... Nem aqui no Brasil a gente concorda muito na questão de quem que votou, quem não votou. Imagina lá, né? Ninguém imaginou, talvez, que eles seriam tão malucos. E isso tem um contraste absurdo com a própria Cisjordânia, que é o outro território palestino, que é dirigido pela Autoridade Nacional Palestina. Este é um governo reconhecido internacionalmente e a principal facção é a Fatah. Mas essa não é islâmica, ela é secular. Na verdade, ela é laica. A Fatah, por exemplo, por ser uma organização que luta pelos direitos e pela liberdade palestina, mas não é tão radical, ela é sempre confrontada pelo Hamas. Então, assim, eles são até grupos inimigos. Ou seja, palestino contra palestino. É a hora que a gente fala, gente, não generaliza. Não é, nossa, os palestinos, olha lá o que os palestinos estão fazendo. É o Hamas. E as pessoas que apoiam o Hamas. Pode ter gente aqui no Brasil que apoia o Hamas. Infelizmente é assim, mas a gente não pode generalizar e falar todos os muçulmanos, todos os palestinos, olha o que eles estão fazendo. Nesses últimos dias nós temos visto muito as expressões Palestina livre e que faixa de Gaza é uma prisão ao ar livre. Eu vou explicar esses dois termos. Palestina livre se refere ao que o povo palestino pede, a liberdade da Palestina para que eles sejam um Estado independente e que não sofram as restrições que Israel vem impondo, como a invasão de fronteiras e sanções que restringe o poder de ir e vir do povo palestino. E o outro ponto que fala que a faixa de Gaza é uma prisão ao ar livre refere-se à situação de Gaza, que apesar de pequenininha, ser só uma fitinha, é uma das regiões mais densamente povoadas no mundo. E Gaza está sob um bloqueio israelense desde 2007. Logo após ali que o Hamas tomou conta, Israel já fez os seus embargos. O bloqueio restringe entrada e saída de pessoas, mercadorias da faixa de Gaza, controla o acesso ao mar, o acesso terrestre, o acesso aéreo também, e isso impacta profundamente a vida dos residentes lá. Obviamente que Israel fez isso sabendo que o Hamas ele é um grupo extremista, terrorista, então ele foi lá e bloqueou. Só que existem pessoas que estão ali e sofrem com todos esses embargos e dificilmente até conseguem sair dali. Mas uma coisa é certa, quem faz a guerra, quem comanda, quem dá as ordens, quem aperta ali o botão de lançar míssil, ele tá muito longe do fronte de batalha. Ele tá ali protegido por muros, ele tá bem longe das fronteiras que estão guerreando, tá no ar-condicionado, com comida farta, a família com certeza está protegida, a família não vai passar fome e nem dificuldade que os civis vão passar por estar em meio ao conflito. Então, quem ordena isso, tanto de um lado quanto do outro, está muito bem protegido. E a única certeza é que não existe guerra, morte ou atrocidade nenhuma que possa ser justificada em nome de Deus algum, não importa qual religião que seja. Eu sinto muito pelos inocentes palestinos, pelos inocentes israelenses,
pelos turistas que estavam lá ou pessoas de outras nacionalidades que moram ali perto e que estão em meio a essa barbárie. E eu reitero que os comentários eles estão aqui disponíveis para que você, de forma amigável, se tiver alguma informação que precisa ser corrigida ou acrescentada, fiquem à vontade para contribuir. Obrigada por quem me acompanhou até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Polímata, se você ainda não é inscrito, isso é muito importante para mim. E deixe seu like se esse vídeo foi esclarecedor para você, se você gostou desse conteúdo, e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos aqui do canal. Nos vemos na próxima.